Nós vamos aqui fazer uma revisão do que nós falamos em relação às últimas aulas, para poder, então, ter uma visão de onde nós estamos. Nós começamos o nosso curso mostrando e até defendendo uma tese que não é nossa, mas é uma tese muito conhecida na história da igreja, de que o cristianismo não pode ser pensado no singular, mas no plural. Cristianismos e não cristianismo. O cristianismo não nasceu como uma corrente única, mas de várias correntes. E aí nós apontamos duas grandes igrejas, né? Duas grandes tendências dentro do cristianismo, que foram as escolas e a igreja de Jerusalém e também de Antioquia da Síria. E um ponto importante para a gente entender esse processo é lembrar que na igreja, ou no estudo da igreja antiga, que nós estamos fazendo aqui, pelo menos 5 grandes sedes disputavam entre elas a primazia do cristianismo. Qual eram essas 5 sedes? Jerusalém, Antioquia da Síria, depois nós vamos ver Alexandria, que hoje está ali no Egito. Outra que nós tivemos aí muito importante foi a de Constantinopla, tá? E Roma. Então, essas 5 cidades, elas foram importantes aí e buscaram uma primazia dentro do cristianismo. Cada uma dessas 5 grandes sedes, que nós chamamos de pentarquia cristã, elas vão disputar a primazia e vão apresentar um tipo de cristianismo um pouco diferente das outras. Então, hoje, vários historiadores, inclusive o professor Rinaldi, um italiano, ele defende, então, essa ideia de vários cristianismos e não de apenas um cristianismo. E então depois a gente estudou o cristianismo de Jerusalém, que foi um cristianismo judaico, tá? Foi um cristianismo judaico, praticamente uma seita aí dos judeus. Essa seita chamada Nazarenos ou Caminho, foi uma seita judaica cristã. Depois nós apresentamos para vocês, fazendo aqui um pequeno resumo aqui do que nós estudamos, tá? Nós ficamos em 2 aulas sem falar com vocês. Depois nós estudamos o grupo ligado à Antioquia da Síria. Esse grupo de Antioquia da Síria é o grupo de Paulo de Tarso. Grupo de Paulo de Tarso. Com a expulsão dos judeus helenistas, ou seja, judeus gregos, de Jerusalém, esses judeus helenistas, eles esparramam ali vamos dizer assim, pelo mar Mediterrâneo e vão, então, evangelizar Samaria, evangelizar Cesareia Marítima, evangelizar a Síria. Está nascendo, então, aí o que nós chamamos aí desse cristianismo helenista. Esse cristianismo helenista, que Antioquia vai ser a grande capital, onde Paulo de Tarso está, onde está Barnabé, onde está Lucas. Esse cristianismo ele foi um cristianismo missionário, um cristianismo missionário. Tanto é que Paulo ele vai empreender, pelo menos, a gente vê nas cartas, né, os Atos dos Apóstolos, Paulo aí vai empreender pelo menos 3 viagens missionárias. Quando ele vai iniciar a 4ª viagem do Paulo é a viagem que ele está preso e vai para Roma, onde fica mais 2 anos em Roma até ser morto, tá? Mas o importante é a gente perceber que o Paulo empreendeu 3 viagens missionárias. O que o Paulo fazia, isso aqui é um resumo do que nós falamos já. O que o Paulo fazia? O Paulo, ele procurava evangelizar as sinagogas no primeiro momento, porque ele era judeu, então ele tentava mostrar uma ligação entre o judaísmo e o cristianismo. Ele não consegue, os judeus não aceitam, começa a ter uma perseguição ao Paulo e ao Barnabé e ao Marco, que é na primeira viagem, vai o Barnabé, Paulo de Tarso,
e o Marco Evangelista, possivelmente, eles não vão conseguir. Já a partir da segunda viagem, Paulo e Barnabé desentendem por causa de Marco. Paulo não queria levar mais o Marcos. E aí o Paulo, então, faz essas viagens sozinhos e o Barnabé e o Marcos fazem outras viagens. Então, esse cristianismo que nasce em Antioquia da Síria é um cristianismo missionário. Nós vimos isso com vocês aqui também. Então, nós trabalhamos isso com vocês. Um ponto importante dentro desse cristianismo missionário, que ele foi muito aberto aos chamados gentios, aos pagãos. Então, a tal ponto que o Paulo foi chamado por eles, né, aqui, principalmente nos documentos do Lucas, como Atos dos Apóstolos, como apóstolo dos gentios. Então, vamos dizer assim, que enquanto os discípulos de Jesus tinha uma visão mais voltada para os judeus, o Paulo ele se voltou mais para os gentios. Embora essa fala não seja muito verdadeira, porque o Pedro, desde o início, depois de entender a missão, o Pedro também evangeliza os gentios, como o caso de Cornélio. Então, se eu pegar aqui o Ato dos Apóstolos, o primeiro gentio que vai receber o batismo da mão de Pedro é Cornélio, um romano, um centurião. Então, Pedro, ele já é aberto a essa comunidade gentílica também. Então, é só para que vocês fiquem claros aí, que não foi só o Paulo que se preocupou com uma comunidade gentílica. E quando eu leio, pela tradição, não há documentos sobre isso, tá? Documentos fidedignos sobre isso. Mas quando eu leio os bispos da igreja, os documentos que eles escrevem, nós vamos ver que os outros apóstolos de Cristo também se esparramam pelo mundo evangelizando gentios. Existe uma tradição que coloca, por exemplo, São Tiago Maior na Espanha, morrendo inclusive e sendo enterrado em Compostela, que é Espanha. Então, essa história de que apenas o Paulo preocupou-se com o gentio, ela não bate muito nesse primeiro momento, não. Porque os judeus eles foram muito resistentes na evangelização. De tal forma que nas últimas aulas com vocês, eu apresentei aqui que já no final do século I e início do século II vai havendo a separação entre cristianismo e judaísmo. Dos dois lados, não é só do lado cristão, não. Os judeus também, a partir lá dos anos 80, 90, já começam a expulsar das sinagogas aqueles que defendiam, que falavam de Jesus. Os cristãos, por sua vez, também já viam o judaísmo como uma espécie de heresia, como Inácio de Antioquia fala, e também outros que vão pertencer aí ao século II. Então, só para vocês entenderem que entre o final do século I e início do século II, vai haver uma separação bruta entre cristãos e judeus. Quando o Templo de Jerusalém caiu no ano de 70, os cristãos não ajudaram os judeus na luta contra os romanos, preferiram fugir para uma cidade chamada Pela, ali em Israel. Então, os cristãos já não viam com bons olhos a participação nesse mundo judaico. Isso nós vimos na última aula. Essa separação entre cristãos e judeus. Então, isso nós vimos na última aula. Aí começamos a falar com vocês, nas duas penúltimas aulas, começamos a falar para vocês que não era fácil falar de Jesus no século I e no século II. Por quê? Isso na comunidade judaica, tá? Porque os judeus, eles sempre defenderam a ideia de um Deus único, de um Deus único. Quando Jesus aparece, como falar desse Jesus? Falar de Jesus como Deus não era fácil dentro da comunidade judaica. Então, uma tendência que surgiu entre esses cristãos foi falar de Jesus como uma espécie de anjo.
Jesus era um anjo de Deus. Era um anjo de Deus. Foi a forma que muitos cristãos encontraram. Então, vai surgir várias tendências judaico-cristãs, tá? Várias tendências judaicos-cristãs, tentando acomodar a ideia de um Jesus que não era nem homem, mas também não era Deus. Nós podemos citar aqui algumas comunidades, como Cerinto, tá? Que ele dizia que Jesus não era o Cristo. Outra variante aí desse judaísmo, chamado eucasaíta, também vai na mesma direção. Isso tudo judeus, tá? Tudo judeus cristãos. Um outro grupo chamado ebionita, judeus cristãos, que dizia que Jesus não era Deus, mas que era uma espécie de anjo de Deus, ou um homem que recebeu o verbo de Deus no batismo. Então, dizia que Jesus nasceu homem, mas que no batismo ele recebeu essa parte divina. E quando, antes de Jesus morrer, Jesus, o verbo sai de Jesus, o verbo, a parte divina. Por exemplo, quem defendeu essa ideia foram um grupo de judeus chamado adocionistas. Então, Jesus nasce humano, no batismo ele recebe a parte divina, que é o verbo, né, a parte divina, e antes de morrer, o verbo deixa Jesus. Então, foram algumas tentativas de explicação sobre, dentro do mundo judaico-cristão, para tentar acomodar essa ideia de que Jesus não podia ser um Deus. Por que não? Porque para esses judeus cristãos só havia um Deus, o Pai. Não existia outro Deus. Não existia outro Deus, que nem os judeus nem chamavam de Deus de Pai. Isso é do cristianismo. Os judeus chamavam Deus de Adonai, o Senhor, tá? Algumas passagens bíblicas chegam a chamar ele com tetragrama, chamado Yahvé, mas o mais comum era Adonai, ou Senhor. Então, essa ideia de Jesus como Deus era muito difícil de ser entendida dentro do cristianismo judaico nascente. Dentro do cristianismo judaico nascente. Aqui talvez vocês entendam por que o cristianismo vai se tornando grego. Porque no mundo grego isso não era um problema. Falar de homens divinos no mundo grego. Nós tivemos vários homens gregos no mundo divino. Hermes é um exemplo disso. E outros que a gente vê aí. Aquiles era um homem divino dentro do mundo grego. Os deuses no mundo grego tinham relações sexuais com as mulheres, e os filhos dessas mulheres eram homens divinizados. Isso era muito comum no mundo grego. Então, a mensagem do cristianismo, claramente, ela teria maior sucesso dentro desse mundo grego do que do mundo judaico. Então, nós falamos isso para vocês. Por isso que esse mundo grego aceita muito mais as mensagens de Jesus do que o mundo judaico. O problema do mundo grego era a ideia de ressurreição. Os gregos não conheciam essa ideia. Dentro do judaísmo, poucas correntes não conheciam a ressurreição. Uma dessas correntes que não admitia a ressurreição eram os saduceus. Mas os fariseus, por exemplo, admitiam a ressurreição. Os saduceus. Desculpa, os fariseus, que era o grupo maior. Quando o templo de Jerusalém cai, o grupo que permanece é o grupo dos fariseus. Então, alguns fariseus se converteram ao cristianismo. Isso não foi um problema. Isso não foi um problema. Porque esses fariseus claramente conheciam a ideia de ressurreição. O mundo grego tinha esse problema. Quando Paulo prega na Grécia, em Atenas, falando de um homem divino, quando Paulo prega em Atenas falando de um homem divino, os gregos aceitavam isso plenamente, porque eles conheciam vários homens divinos. Mas quando Paulo fala da ressurreição, os gregos abandonam Paulo e fala depois sobre esse assunto, depois a gente escuta. Então, os gregos só tinham essa dificuldade da ideia de ressurreição. Porque para os gregos, a pessoa morria, ia para o Hades, tá? Ou outro nome que eles vão criar para a vida pós-morte é Campos Elíseos. Campos Elíseos, que é basicamente a morada dos mortos. Hades, na verdade, não é um local. Hades é um deus, o deus do submundo, né? Irmão aí do famoso
Deus do Olimpo, né, o pai do Olimpo, que em romano nós chamamos de Júpiter. Em romano a gente chama de Júpiter, mas os gregos chamavam de Zeus. Zeus era o grande senhor dos deuses. O Hades é um dos seus irmãos que governava o mundo o submundo, que é o mundo dos mortos. Então passou -se a chamar a vida após a morte de Hades, mas o nome não é correto. Os gregos chamavam esse mundo dos mortos de Campos Elíseos, que era a morada dos mortos, o mundo das sombras, era esse nome que os gregos davam. Então os gregos não acreditavam nessa ideia de ressurreição. Mas o judeu, sim, alguns grupos não, mas outros grupos adotavam essa ideia de ressurreição. Então, nós vemos aqui com vocês, só para entender, que não foi fácil entender a ideia de um Jesus Deus. Quanto tempo isso vai durar? Por muitos e muitos séculos, essa discussão de Jesus como divindade, ela vai permanecer durante pelo menos 4 séculos dentro do cristianismo. Foram os 2 primeiros concílios da igreja, chamado Concílio de Nicéia e Concílio de Constantinopla, 325 e 381, os 2 primeiros concílios, que vão declarar Jesus Deus, da mesma substância que o Pai. Em grego, nós chamamos de homousios, com H, tá? Homousios, da mesma substância do Pai. Foram 2 concílios, o Concílio de Nicéia e o Concílio de Constantinopla. Por isso que a fé que o cristianismo professa até hoje, aqui não estou falando de catolicismo nem de mundo protestante, mas a fé que o cristianismo professa é chamado de niceno-constantinopolitano. Niceno-constantinopolitano. Esse credo é um credo que afirma a divindade de Jesus e condena uma heresia que dizia que Jesus não era Deus como o Pai, mas que Jesus era a primeira criatura, a mais sublime, a mais nobre, mas que Jesus não era Deus. Quem defendia isso foi uma heresia chamada arianismo, porque foi um sacerdote, um padre de nome Ário, que defendia essa ideia, que Jesus não era Deus como o Pai, mas ele era uma criatura sublime. Em relação a Deus, Jesus era criatura. Em relação aos homens, ele era uma divindade. Ele era um ser intermediário entre Deus e os homens. Defendia o Ário, tá? Por isso arianismo. E aí, esses 2 concílios, que são concílios basicamente orientais, porque o Roma manda apenas, alguns falam de 2 enviados, né, de Roma. Então, esses 2 concílios, Nicéia e Constantinopla, vão condenar o arianismo e vão estabelecer um símbolo de fé, que nós chamamos aqui de credo. Esse símbolo de fé vai dizer que Jesus é Deus como Deus, tá? Deus de Deus, para quem não conhece esse credo, posso mandar para vocês. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, da mesma substância, quer dizer, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e aí vai, tá bom? Então, esse credo chamado niceno-constantinopolitano, ele vai, então, estabelecer a divindade de Jesus. Veja bem que essa ideia da divindade de Jesus não foi algo, vamos dizer assim, simples como nós vivemos hoje. Hoje, se perguntar a qualquer cristão se Jesus é Deus, ele vai dizer que é sim, claro que Jesus é Deus. Mas isso não foi simples no primeiro momento do cristianismo. Não foi simples. O arianismo acabou com esses 2 concílios? Não acabou, ele continuou existindo. Ele continuou existindo ainda por muito tempo. Por muito tempo, Jesus, ainda para os arianos, continuou sendo esse ser intermediário entre Deus e os homens. Um ponto importante para observar ainda nessa discussão é que quando o Ário escreve, e no século IV, grande parte dos cristãos eram arianos. Grande parte, eu posso dizer que a maioria dos cristãos no século IV eram arianos. Inclusive bispos
como Eusébio de Nicomédia, como Eusébio de Cesareia, e todos eles da corte do imperador Constantino. No primeiro momento, Constantino vai condenar o arianismo, porque grava uma coisa importante: quem condena o arianismo é o concílio? Sim, é o concílio de bispos. Mas quem chancela, quem assina a condenação do arianismo foi o imperador Constantino. Deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês. Até durante todo o primeiro milênio, quem manda no cristianismo serão os imperadores, tá? O cristianismo, ele é tutelado pelos imperadores. Não existe essa autonomia que nós temos hoje do cristianismo. Portanto, são os imperadores que vão dizer: isso é heresia, isso não é heresia. Lógico, existirão os concílios que vão dizer para o imperador: nós chegamos a essa conclusão, imperador. E aí o imperador vai e assina. Ele assina dizendo: isso é heresia. E aí ele começa a favorecer o que é correto, chamado ortodoxia em grego. Ortodoxia quer dizer conhecimento correto. E começa, então, a condenar aquilo que é heresia. Quem define isso é o concílio, mas quem assina são os imperadores. Portanto, quem condena o arianismo oficialmente é o imperador Constantino. Só que tempos depois, não muito tempo depois, Constantino vira a casaca porque ele era cercado de uma corte ariana e ele, Constantino, vai favorecendo lentamente o arianismo. Vamos ver isso para frente. Só estou aqui adiantando que não foi fácil compreender Jesus como Deus, nem dentro do judaísmo e depois nem fora do judaísmo. Teve aí batalhas homéricas em relação a isso, e somente no século IV, oficialmente em Constantinopla, 381, vai se definir Jesus como plenamente Deus, plenamente homem. E do século I ao século IV, várias correntes, seja judaicas, seja não judaicas, vão tentar, então, querer compreender quem foi esse Jesus. Uma dessas correntes que nós estudamos na aula passada foi a corrente chamada gnosticismo. Isso aqui é muito importante, né? A gente vai aqui, então, fazer essa revisão do gnosticismo. A corrente que vai, então, tentar compreender quem foi Jesus foi essa corrente chamada gnosticismo. Aí eu disse para vocês na última aula que o gnosticismo não foi uma única corrente, mas foram várias correntes dentro desse nome chamado aí gnosticismo. O Irineu de Lyon, que foi um bispo da cidade de Lyon, na França, ele identifica aí mais de 30, Ele identifica aí mais de 30 correntes gnósticas. Só Irineu de Lyon no século II. Ele tem um livro, vocês podem comprar esse livro pela Paulus, é dessa coleçãozinha aqui que eu vou mostrar para vocês, aqui essa coleção, chamada Coleção Patrística, tá? Coleção Patrística, essa aqui é o número 15. A do Irineu de Lyon vai ser, se eu não me engano, a número 2. Vocês dão uma olhada aí, número 2. O Irineu de Lyon escreve um livro chamado Contra as Heresias. Contra as Heresias. E ele, Irineu de Lyon, ele vai identificar mais de 30 correntes, chamada aí correntes gnósticas, tá? Essas mais de 30 correntes chamadas correntes gnósticas. Outro pesquisador, mas esse do século XX, chamado, eu fugi o nome dele agora, ele escreveu um livro chamado A História da Igreja 1, eu vou lembrar o nome dele hoje na aula, ele é muito famoso. No século XX, ele escreve um livro, pesquisador, ele identifica mais ou menos 15 correntes gnósticas. Quer dizer, o Irineu de Lyon fala de 30 e tantas, esse professor, que foi bispo também,
Denilou, Denilou, o nome do bispo e pesquisador, Denilou. Denilou vai identificar aí mais de 15 correntes gnósticas, além do Irineu de Lyon, que é bispo do século II da cidade de Lyon. Nós vamos ter outros bispos e não bispos que vão identificar e vão lutar contra a heresia. Um desses homens importantes aí será a figura do Tertuliano. Tertuliano, no século III, ele também vai escrever um livro contra as heresias, tá? Gnósticas. Interessante que o Irineu de Lyon, ele foi discípulo do João, apóstolo de Cristo. Nós chamamos ele da terceira geração de cristãos. Então, Irineu, ele chegou a ser discípulo, tá, do João, que foi aí apóstolo de Cristo. Então, nós vamos ter aí o Hipólito, desculpa, o Tertuliano vai escrever um livro contra as heresias chamado Refutação de Todas as Heresias. O Hipólito, que foi um bispo em Roma, também escreve um livro chamado Sintagma, que quer dizer compêndio contra 32 heresias. Ele escreve aí, compêndio contra 32 heresias. Já vimos o Tertuliano, já vimos o Hipólito, já vimos o Irineu. Outro que combate essas heresias vai ser um homem muito famoso chamado Orígenes, é outro que vai combater essas heresias, né? Aí o gnosticismo. Portanto, o gnosticismo, ele não é uma corrente. O gnosticismo são várias correntes que vai ter aí uma vida de pelo menos forte, de 150 anos mais ou menos. O Denilou, ele fala que essas correntes começam a aparecer quando os evangelhos estão sendo escritos, lá pelos anos 70. Isso é o Denilou. O Irineu de Lyon, ele fala que são heresias que estão aparecendo no início do século II. Elas vão se tornar muito fortes no século III, a partir de uma heresia gnóstica chamado maniqueísmo. Essa foi a heresia mais forte gnóstica, século III. Ela terminou no século III? Não. No século XIII, nós vamos ter uma grande heresia gnóstica que chegou a ter uma igreja forte, chamada os cátaros. Os cátaros eram uma heresia gnóstica do século XIII. Quer dizer, elas continuaram a existir nessas heresias gnósticas. Santo Agostinho, que viveu no século IV, ele falece no século IV, século III para o século IV é quando ele vive. Santo Agostinho, ele foi por 9 anos maniqueísta. Santo Agostinho, por 9 anos, ele viveu e defendeu as ideias dessa heresia chamada maniqueísta e do seu líder chamado Fausto, até que ele percebe que o Fausto não tinha tanto conhecimento como falaram para ele, ele vai se decepcionando e vai, então... Aquele livro chamado... que ele escreveu tentando entender, que é chamado em grego de livre-arbítrio. Livre-arbítrio, ele escreveu justamente para combater o maniqueísmo. Do livre-arbítrio, é o livro dele, tá? Do livre-arbítrio. Santo Agostinho escreve para combater aí o maniqueísmo, que foi uma grande heresia do século III, século IV, em que o Santo Agostinho viveu. O maniqueísmo foi uma heresia muito forte. Pessoal, então vocês estão percebendo aqui duas coisas importantes. Essa ideia dos cristianismos, né, que eu falei para vocês, são vários. E aos poucos está nascendo, então, a tendência, desde o século II, isso é muito forte, uma tendência de se criar uma tradição chamada tradição apostólica. O Irineu de Lyon, por exemplo, ele fala que a verdadeira gnose é um termo grego para conhecimento,
que a verdadeira gnose era dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. E como essas heresias gnósticas começavam a dizer, não leia esse livro, não leia esse livro, esse cristianismo que a gente chama de apostólico, ele começou então a fazer o seu chamado cânon. O que é o cânon? Os livros que eram para ser lidos. Então, o primeiro cânon que nós vamos conhecer na história, ele é um cânon chamado Código de Muratori. Foi descoberto isso no século XVIII, numa biblioteca lá em Milão, uma lista de livros que era para os cristãos lerem. Essa lista, ela já é praticamente a Bíblia hoje, sem alguns livros ou com outros livros a mais, mas de qualquer forma, desde o início do século II, a igreja chamada apostólica, dos bispos, né, começou então a dizer quais são os livros nós devemos ler. Então vai se criando aos poucos a história do cânon cristão. Cânon significa cânon, é uma palavra grega que significa régua de medida, medida correta. Então, esse cânon na igreja vai se fechar no século IV, tá? Século IV que fecha o cânon, esse cânon que nós chamamos de Bíblia. Isso que está na minha mão aqui, ó, tá? Esse cânon aqui, ele fecha no século IV. Mas ele começa a existir no século II, para combater essas heresias. E, dentre as heresias combatidas, uma das piores foi a marcionita, uma heresia gnóstica. Marcião, eu não sei se eu cheguei a falar para vocês na aula passada, mas vou falar um pouco agora. Marcião, ele foi um filho de um padre. Naquela época não existia essa ideia de celibato, os padres eram casados, tinham filhos, né? Ele é do século... O Marcião, ele é do século II, ele era filho de um padre de uma cidade da Turquia, e ele vai ser, inclusive, a cidade da Turquia chama Sinop, tá? Sinop, na Turquia. Hoje é um ponto, cidade do ponto da Turquia. Ele vai ser expulso pelo pai da igreja por essas ideias que ele tem. Então, ele era um presbítero, ele era um padre. E o pai expulsa ele, o pai era bispo, expulsa ele pelas ideias gnósticas que ele trazia. E quais ideias gnósticas ele trazia? Para ele, o Deus da Bíblia não era o verdadeiro Deus. Já falei para vocês aqui que a grande questão do gnosticismo, só recordando aqui, a grande questão do gnosticismo era tentar entender a origem do mal. Qual é a origem do mal? Perguntavam os gnósticos. Qual é a origem do mal se Deus é bom? E para eles, gnósticos, a origem do mal estava na matéria. Estava na matéria, porque todo pecado vem pela matéria. Portanto, Deus não é criador. Para os gnósticos, Deus não é criador. Porque Deus não pode criar a matéria, porque a matéria é má. Um Deus bom não pode criar matéria. Portanto, o Deus bíblico, o Deus dos judeus, o Deus do Antigo Testamento não é um Deus verdadeiro. Ele é aquilo que os gregos chamam de demiurgo, o Deus artesão. O Deus verdadeiro é o Deus luz, que não tem matéria. Então, os gnósticos cristãos, eles separam, eles fazem um dualismo entre matéria, que é má, e espírito, que é bom. Entre alma, que é boa, e corpo, que é mau. Pegando dos gregos a ideia de que o corpo, ele é a prisão da alma, que a alma tem que se libertar desse corpo. Então, o Marcião, ele começa a defender essas ideias de que o Deus bíblico não é o Deus verdadeiro. E aí ele vai, então, dizer, Marcião, que Jesus Cristo, tá? Ele foi morto, quando ele é morto, Jesus Cristo, quando ele é morto por esse Deus do Antigo Testamento, porque ele é vingativo, porque Jesus anunciava o verdadeiro Deus, o Deus luz. Então, esse Deus judeu, por vingança, matou Jesus. Ele, Marcião, portanto, ele é contra o judaísmo. Ele pede para que os cristãos não leiam nada dos judeus,
ele pede para que o Antigo Testamento seja tirado das Escrituras. E todo o traço de judaísmo nos evangelhos, ele pede para não se ler. Então, o evangelho predileto do Marcião era o evangelho de Lucas. Então, o evangelho de Lucas era o único que era para ser lido pelos cristãos. E algumas coisas aí dos evangelhos, mas que o evangelho principal para o Marcião era o Lucas. E o apóstolo predileto do Marcião e dos gnósticos era Paulo, Paulo de Tarso. Vocês sabem que Paulo fala de Jesus mais como Deus do que como homem. Ele quase não fala, Paulo quase não fala da natureza humana de Jesus. Então, para os gnósticos, esse é o apóstolo predileto dos marcionistas. Então, veja bem, esse marcionismo que cresceu muito, chegou a Roma, o Marcião chegou a pregar em Roma, ele pregou na França, pregou em Roma. Esse marcionismo, ele nega todas as Sagradas Escrituras antigas, nega João, que é judeu, nega Mateus. Era para ler apenas alguns capítulos de Marcos e Lucas apenas. E o foco deveria ser, então, na doutrina do Paulo de Tarso. Então, com isso, a igreja teve que reagir ao Marcião. Condenou o Marcião, condenou a sua doutrina e começou a divulgar os livros que eram para ser lidos. Aí está começando a nascer o que eu falei para vocês do cânon cristão. Então, eu disse para você, só para vocês entenderem essa questão do gnosticismo, além desse dualismo corpo e alma, para os gnósticos, falando de uma forma geral, esse Deus-luz, ele vivia separado do homem. E ele era cercado de 16 eões, que seriam uma espécie de anjos. Um desses anjos era o Verbo, Jesus. O outro é o Demiurgo. Mas foi esse Demiurgo que criou o mundo com partículas desse universo divino, chamado Pleroma, e colocou essas almas, essas partículas divinas em corpos. Então, a salvação está em libertar as almas desses corpos. E por isso que Jesus foi enviado ao mundo. Jesus foi enviado ao mundo para dizer para essas partículas de luz, almas, que elas não pertencem a esse mundo da matéria. E aquelas pessoas que escutam Jesus, então vão voltar para a vida eterna. Os gnósticos, eles separaram o mundo em, basicamente, 3 mundos. Existe um mundo daqueles que vivem apenas da matéria, chamado ílicos. Esses já estão condenados. São pessoas apegadas ao dinheiro, ao sexo, só à matéria, ílicos. Existe um segundo grupo que eles estão em meio termo entre a matéria e a alma, chamado psíquicos. E existe outros seres humanos que vivem só do espiritual, só da luz. Eles são chamados de gnósticos. Esses vão contemplar a vida eterna. Então, esse movimento, ele foi muito fecundo no século II e século III, esse gnosticismo. É bom, quem puder, comprar esse livro do Irineu para entender um pouco esse gnosticismo. Recentemente, aconteceu um achado numa cidade chamada Nag Hammadi, no Egito, em que vários papiros do século I, II foram descobertos. Esses papiros eram evangelhos apócrifos, muitos deles eram evangelhos apócrifos, de teor gnóstico. Tá? Esses documentos existem, tá? Vocês podem pesquisar na internet depois. A descoberta de Nag Hammadi, Hammadi com H, Nag Hammadi, Egito, N-A-G-H-A, né? Nag Hammadi. E ali vocês vão ver vários evangelhos, Evangelho da Luz, Evangelho de Tiago, vários evangelhos com teor gnóstico. Foi um achado extraordinário. Isso foi na metade do século XX. Foram encontrados esses documentos para mostrar a força que o gnosticismo tinha, principalmente no Egito. A igreja de Alexandria,
eu falei para vocês que é uma das 5 igrejas principais do mundo antigo, ela tinha uma forte tendência gnóstica. Por quê? Porque Alexandria é uma cidade de intelectuais, da grande biblioteca de Alexandria. E os cristãos, eles querem entender questões essenciais como a origem do mal. Então, eles preferem entender através das respostas gnósticas, que são respostas mais elaboradas. Então, a igreja de Alexandria foi muito rica nessa questão do gnosticismo, tá? Ele é muito forte. O gnosticismo ainda permanece em muitos de nós, quando a gente desvaloriza o corpo, valoriza a sua alma, quando a gente acha que só a alma se salva, quando a gente acha que o espiritual ele é mais importante que o corpo. Então, nós temos ainda muitas tendências gnósticas dentro de nós, ainda trazemos muito isso. Quando defendemos a ideia de um Jesus apenas Deus, de Jesus que não foi homem, somente Deus, isso tudo é gnosticismo, isso está muito presente ainda dentro de nós, muito presente, tá? Pessoal, nós estamos falando aqui apenas da questão de Jesus, ainda não mexemos na questão da Trindade. Se compreender Jesus como Deus gerou várias heresias, imagina quando esses homens tentarem entender a Trindade, que foi outra coisa que não foi fácil. Nós vamos ver isso a partir da próxima aula, tá? As outras heresias. E na próxima aula também eu quero falar com vocês aí da relação de perseguição do Império Romano aos cristãos. Por que os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano? As catacumbas realmente foram locais de esconderijo para os cristãos? Ou não? Morreram muitos cristãos nessas perseguições do Império Romano? Quando o cristianismo deixa de ser perseguido pelo Império Romano? Isso nós vamos ver na próxima aula, tá bom? Como eu estou devendo uma aula para vocês, se vocês não se importarem, eu queria dar essa aula quarta-feira agora, tá? Porque aí a gente fecha aí essas questões. Quem tiver pergunta, pode fazer aí que eu tiro as dúvidas. Fique à vontade. Sugiro comprar esse livrinho também pela Paulus, vale a pena. História das Heresias, do século I ao século VII. Muito bom. Esse cara que é um padre, chamado Frangiotti, mas é um pesquisador. Para quem é historiador, como o Rafael aí, eu sei que é historiador, a linguagem dele é histórica, ele não usa aí da função dele de padre para entender, ele procura a história para entender aí as heresias que existiram no cristianismo do século I ao século VII, tá? Então, História das Heresias. Esse livro é baratíssimo. Eu não tenho condição de comprar. Acho que deve custar uns R$ 30 no máximo. Não tem condição de comprar. Ele está na internet também, no Google, se você chegar no PDF, você vai achar ele também. É um livro muito bom, que ajuda a gente a entender um pouco essas heresias, tá bom? Do século I ao século VII, umas heresias que vão aparecendo dentro do cristianismo. Se não tem pergunta, e se vocês, eu vou colocar no grupo lá, se vocês não se importam, eu gostaria então de dar aula quarta-feira também. Aí a gente fecha essa questão aí, da aula que eu fiquei devendo. Ok? Um abraço a todos e todas, então aparentemente até quarta-feira.